Olá a todos, muito obrigado por ter você aqui comigo novamente, sejam todos bem-vindos de mais uma vez. Hoje eu gostaria de comentar sobre Halloween Ends para dar fim a essa sequência de trilogias que eu estou abordando aqui no canal. Halloween Ends é uma continuação de Halloween Kills e Halloween 2018, embora Halloween Ends tenha profundos problemas, né? Roteiro fraquíssimo e uma série de incongruências na série, porque esse filme coloca Michael Myers como um mero coadjuvante. Michael Myers e Laurie Strode, né, que são os que mais, como é que eu posso dizer, tornam o filme, tornam a trama interessante, né, porque a história em si gira em torno desses dois. Eles aqui são retratados como mero coadjuvantes, enquanto o filme dá destaque a um outro personagem alternativo que foi adicionado, que não tem menor, tipo assim, que nunca existiu na franquia Halloween. Bom, esse artigo aqui ele vai embasar um pouco o meu pensamento, né, que eu quero promover aqui nesse vídeo sobre Halloween Ends. Tá aqui, Halloween Ends encerra a trilogia de terror de forma decepcionante. O filme então transforma personagens que são os principais da série em meros coadjuvantes da trama, né, que é fraca e desnecessária. Bom, o que acontece? Jamie Lee Curtis, ela também é uma das co-produtoras, acho que produtora executiva junto com o John Carpenter nesse filme. E assim, de longe, Halloween Ends é o pior filme dessa trilogia de filmes. Tipo assim, uma trilogia que começou legal com o filme de 2018. Infelizmente esse trabalho foi todo por água abaixo. Todo esse trabalho bom que foi construído, ele simplesmente foi encerrado de uma forma não boa, de uma forma não positiva. Bom, o filme recebeu muitas críticas dos fãs de Halloween porque viram que Halloween Ends ele não entrega aquilo que o fã de Halloween quer ver. Ele não entregou a premissa principal dos filmes de Halloween, toda aquela mitologia dos filmes de Halloween que envolve Michael Myers, Noite de Halloween, Cidade de Haddonfield, são elementos básicos que você vê em qualquer filme de Halloween. E aqui nesse filme nem isso você vê. Você não vê uma noite de Halloween, você não fica naquele clima, né, que o primeiro filme promove. Você não tem esses elementos básicos, tá entendendo? Que todo filme de Halloween possui. Aqui nesse filme você perde toda essa magia, todo esse clima, toda essa mística, né, que o primeiro filme passava pra gente. Como diz aqui, ó, o público tinha grandes esperanças de que a prometida terceira e última parte da nova trilogia iria encerrar com tudo nos eixos. Infelizmente não é o que acontece com Halloween Ends, e realmente não acontece isso. Você se sente frustrado ao assistir esse filme porque você percebe que essa trilogia foi encerrada de forma negativa. Bom, aqui no filme você fica um pouco perdido porque quanto à questão do tempo, porque não é deixado claro quanto tempo se passou desde o final de Halloween Kills, desde o final do último filme, né, para o início desse filme aqui, aonde o filme vai se passar, né? O filme, para justificar, né, todas essas incongruências no filme, eles colocam de fundo Laurie Strode narrando a história e vivendo a vida tranquilamente como se nada tivesse acontecido na noite de Halloween Kills. Sendo que não faz sentido, é contraditório. Por quê? Porque no primeiro filme de 2018, na qual se passou 40 anos depois da fatídica noite de 1978, você vê Laurie Strode fechada, né? Você vê ela traumatizada, ela tem problemas em se relacionar com os familiares, com a filha e com a neta, né? Você vê que ela fica ali, né, se preparando, esperando o Michael Myers voltar, né, de uma forma traumatizada. Ela carrega marcas profundas. E aí, ela deveria estar desse jeito aqui nesse filme, tá? Ou seja, é o contrário. No filme de 2018 ela deveria estar vivendo tranquilamente, ela tá meio que traumatizada e com medo. Aqui, que ela deveria estar realmente traumatizada e com medo, visto que no fim de Halloween Kills ela perdeu a filha dela porque foi morta por Michael Myers, e também pelo fato de Michael Myers ter matado muita gente, né, ter feito um massacre, né, com os moradores de Haddonfield, porque eles se unem para combater Michael Myers de uma vez por todas em Halloween Kills. Ela não está traumatizada, muito pelo contrário, ela está tranquila e vivendo super feliz, né? O filme ele vai nos mostrar o personagem Corey, que não tem qualquer relação ou jamais teve qualquer relação com Myers ou com Laurie Strode, mas ele ganha muito tempo de tela. E ali no início do filme ele acidentalmente mata um garoto na qual ele estava cuidando, né? Na qual ele era babá do garoto, ele sem querer mata o garoto. E aí a mãe do garoto e o pai se revoltam contra ele, o enxergando como um assassino e um monstro,
Só que por algum motivo ele não é preso e continua solto por aí. E aí o personagem Corey, o filme vai mostrando pra gente que ele é um personagem bem problemático, né? Que ele carrega esses traumas porque as pessoas veem ele como um monstro e ele se sente muito mal por isso, né? Bom, noite de Halloween não importa mais aqui para esse filme, porque a partir de agora o filme vai promover uma espécie de romance barato e muito mal feito ali entre o Corey e a neta da Laurie, que é a Alice. Então eles começam a viver uma espécie de romance, a Alice começa a se interessar por ele por algum motivo, enquanto que Corey ele é hostilizado pela maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas enxergam ele como um monstro por ele ter matado o menino. E aí ele sofre bullying de alguns jovens ali, né, no filme, e outras pessoas também parecem não gostar dele. E aí mostra Michael Myers numa espécie de esgoto, né? Aqui nesse filme você não tem noção do que aconteceu com o Michael, onde está o corpo dele, você não tem noção do paradeiro dele, mostra ele ali totalmente nerfado e tipo assim, um personagem fraco que não tem tanta relevância porque ele é deixado de lado nesse filme. O filme foca mais, se preocupa em focar mais no Corey e na Alice, que não faz sentido. Bom, eu confesso pra vocês que eu já tinha ouvido boatos de que o filme era ruim, né, antes de eu assistir esses dias, né, para poder comentar aqui com vocês. Só que eu não esperava que o filme fosse tão ruim, porque eu realmente me frustrei ao assistir esse filme, tá? Ele quebrou todas as minhas expectativas e eu vi que Gordon Green jogou um bom trabalho que poderia ter sido melhor no lixo com esse filme, tá? A Blumhouse, né, a produtora Blumhouse, infelizmente não trouxe aquilo que a gente queria ver. Bom, o suposto final da franquia até oferece os elementos que os admiradores do gênero adoram, com alguns assassinatos, algum suspense. Bom, mas seus realizadores resolveram tomar uma direção que, além de ineficaz, não provoca nada além de uma grande decepção. Michael Myers quase não aparece no filme, ele quase não age, ele quase não tá atuante, né? Bom, o que você vê mais nesse filme é o personagem Corey, que pra mim é um personagem descartável. Eu detestei esse personagem, confesso que eu não gostei dele em nenhum momento do filme. Nem as atuações desse filme pra mim são boas. Mas aqui você vê o Michael Myers sendo uma espécie de instrutor do Corey dentro de um esgoto, onde ele aprende algumas lições com o Michael e ele começa a ser o novo Michael Myers, né? É como se fosse uma transferência de poder, né? Parece que eles tentaram incluir isso nesse filme e pra mim não faz sentido, tá? Porque isso aqui pra mim estraga o personagem Michael Myers, além de também ter estragado a Laurie Strode, né? No segundo filme, né, no Halloween Kills, Laurie Strode no fim do filme fala que Michael não é um ser humano normal, ele não é um homem, né, que não é possível derrotar ele com força bruta e que ele é a personificação do mal, né, que ele é o puro mal, né. Então ela vai falando ali algumas coisas que dá a entender que o Michael Myers tem uma natureza meio que sobrenatural, dando a entender que Michael é uma força da natureza, né, como se ele fosse o próprio mal e que ele não pudesse morrer de forma nenhuma, né. Bom, só que nesse filme, esse conceito, né, no Halloween Ends, esse conceito já é destruído, porque você não tem isso aqui. Michael Myers no final morre pra Laurie Strode de uma forma até que, tipo assim, que quando você vê é uma morte até que tosca, né? Porque o personagem parece que tá fraco, não sei se ele tem a idade como fator limitante aqui, mas Michael Myers tá fraco, ele não tá aquele Michael Myers que se impõe dos últimos dois filmes, de Halloween Kills e de Halloween 2018. É outro Michael Myers totalmente nerfado. E aí é engraçado ver os moradores, né, de Haddonfield, a população todos unidos junto com Laurie Strode, pegando o corpo do Michael Myers e jogando num triturador para finalmente mostrar que Michael Myers morreu de uma vez por todas, entende? E aí nesse filme, no final, que é só no final que o Michael aparece, que ele realmente encontra a Laurie, que eles se reencontram e vão ter um combate, um confronto final. Bom, confesso pra vocês o seguinte, vou falar a minha visão. Eu acho que esse filme aqui compete em pé de igualdade com Halloween Resurrection para ver quem é o pior filme da franquia. Porque, sinceramente, de longe esse aqui também é um dos piores junto com Halloween Resurrection da franquia. A Blumhouse e David Gordon Green trouxeram um filme muito abaixo, tá? Roteiro fraquíssimo e com elementos que não fizeram sentido e que desagradou boa parte dos fãs. Eu realmente me senti admirado quando eu vi isso aqui, ó. Esse filme tendo uma avaliação de 40% aqui no Rotten Tomatoes, nesse site. Porque pra mim 40% ainda é muito pra esse filme, tá? Eu pensava que esse filme tinha 20 e pouco por cento. Não, você vê 40 e 57%
5% de público, em tese. Mas é um filme muito abaixo, tá? Quem quiser assistir, que assista, eu não recomendo, você vai perder seu tempo. Porém, apesar de eu estar sendo honesto, eu não quero também tirar o direito de ninguém de assistir o filme. Se você quiser assistir, também assista, mas eu considero esse o pior dessa trilogia e de longe o pior também, junto com Halloween Resurrection, da franquia inteira de Halloween, tá? Bom, eu fecho Halloween Ends com a nota 1, tá? Filme de Gordon Green, assim, realmente não me agradou, detestei. Esse filme reforçou o desprezo que eu tenho por ele, tá? E é isso, espero que todos tenham gostado dessa análise, tá? Esse vídeo vai pra playlist da franquia Halloween, tá? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe o seu like, tá? Porque isso me ajuda muito. Deixe seu comentário abaixo. E é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado a todos, fortíssimo abraço e até mais.